Uma jornada de aceitação. Como aceitar os seus defeitos e as suas imperfeições. Todas nós mulheres temos uma parte da qual nós às vezes não conhecemos ou não dominamos, mas nos envergonhamos. Isso porque a sociedade nos disse como deveríamos ser, isso porque criamos ideias e fantasias de como deveríamos ser. E muitas vezes não aceitamos quem nós realmente somos. Eu até costumo brincar com as minhas clientes, com as minhas pacientes, que nós temos um chicotinho. E todo momento que nós não nos consideramos suficientes, boas o bastante, perfeitas, nós pegamos o chicote e nós começamos um flagelo. O que é muito importante de nós termos consciência. Nós temos várias linhas da psicologia que têm estudado e aprofundado cada vez mais a importância da aceitação dos nossos fragmentos, das nossas imperfeições, para que nós possamos de fato ter paciência, tolerância e possamos dar o espaço adequado para que a gente viva as transformações. Trabalhando mais autocompaixão, trabalhando mais empatia e se abrindo para essas vulnerabilidades que é própria da humanidade. Eu sou a Raiane Tonquiel dos Santos, eu sou psicóloga, instrutora de Mindfulness, trabalho como mentora de mulheres, onde juntas a gente desenvolve a tua maturidade emocional para você poder viver os sonhos da sua alma. Aqui nesse canal eu produzo vídeos, conteúdos específicos para que a gente possa expandir a consciência e promover uma mudança comportamental. Seja você se inscrevendo, deixando seu like, seja você acessando os conteúdos, os cursos, os programas que eu ofereço, que ficam na descrição aqui desse vídeo. Quando a gente traz essa temática da aceitação, muitas vezes ela nos parece um pouco difícil. Em verdade, a grande maioria das pessoas e até mesmo das mulheres resiste bastante a aceitar esses pontos de melhorias de si mesma, uma vez que nós tentamos esconder, que nós fingimos que não está presente, que nós tentamos evitar. Só que todo ser humano é falho. Se todo ser humano é falho, tem pontos da nossa personalidade, tem momentos e situações das quais a gente não vai responder à vida da forma que nós gostaríamos. Quero trazer aqui uma diferenciação entre reagir e responder. Quando eu estou num piloto automático, vivendo apenas sem pensar, sem refletir, sem conexão com o meu propósito, sem conexão com a minha verdade, eu vou estar reagindo à vida. Então, as situações vão estar acontecendo e, de forma automática, eu tenho uma reação. Então, para cada comportamento, a vida por si só nos traz essas reações. Quando nós já somos mulheres despertas, eu e você que está aqui buscando seu crescimento, seu desenvolvimento, você não é uma mulher qualquer. Você já é uma mulher desperta que já está buscando mais para si. Mulheres despertas não estão reagindo à vida, mas sim respondendo à vida, reconhecendo qual é o estímulo do ambiente externo e quais são os impulsos e desejos ali no ambiente interno, sem que nós necessariamente vamos dar vazão a eles, sem que necessariamente a gente abra esse espaço da reatividade. A gente reconhece, a gente cria um intervalo, o mindfulness nos ensina isso. Nós criamos um intervalo adequado de resposta e depois nós escolhemos como nós queremos agir perante aquela situação. A nossa reação, ela é um instinto muito primitivo. E aí ela vai para um lado ofensivo, para um lado hostil, ela vai para o nosso lado mais primitivo, que não é muito interessante. Imagina você falar tudo que você pensa, imagina você fazer tudo que vier na sua cabeça. Então, a gente não pode, hoje em dia, na sociedade que estamos, no momento que nós estamos, simplesmente reagir. Porque você, enquanto mãe, você vai reagir perante o filho. Então, você vai dar uma palmada, por exemplo, ou vai elevar o tom de voz, vai gritar. Você, enquanto mulher, vai reagir ao marido, vai dar um tapa nele. Você, enquanto profissional, vai reagir a colega de trabalho ou vai reagir em uma reunião de uma forma equivocada. A reação não é satisfatória. Agora,
Quando nós escolhemos a ação consciente que nós teremos, isso também eleva a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Porque quando eu sei que o meu impulso seria algo mais agressivo, mas eu consigo conter o impulso e consigo ter um comportamento mais adequado, isso eleva a minha sensação de prazer, de autodomínio, de maturidade. Eleva a minha autoestima, a minha autoconfiança. Não é porque a vida está me apresentando situações desafiadoras que eu vou reagir e me entregar a elas. Não. A vida apresenta situações e, mesmo assim, eu organizo e respondo a ela. Então, para nós, mulheres que estamos em crescimento, em expansão, mulheres despertas, mulheres sábias. É esse lugar que eu desejo. Não é nós nos envergonharmos das tendências e dos impulsos, mas sim nós termos a habilidade de fazer a gestão desses novos comportamentos de ordem mais funcional, de ordem mais adaptativa, de uma ordem mais adequada. E para isso, eu quero trazer o quanto tem se estudado dentro da própria psicologia, dentro do desenvolvimento humano, para que nós possamos aceitar essas imperfeições, aceitar a nossa natureza, aceitar a nossa identidade, porque através da aceitação eu crio um espaço de resposta adequado. O mindfulness nos ensina que quando nós estamos nesse campo da reatividade, nós temos um sistema de defesa à aversão, ou seja, uma determinada situação acontece e eu reajo de uma forma aversiva, ou me apegando ou evitando. A gente pode entrar naquele estado de luta, fuga, muitas vezes paralisia ou apego total. Então, isso é muito arriscado por quê, Rayane? Porque nós podemos entrar em relações de dependência. Quando eu tenho apegos excessivos, eu vou entrar em ambientes de trabalho que não são salutares, mas eu vou ficar apegada a uma pessoa, a um salário, a um cargo, a um status. E esse apego vai se tornar a longo prazo algo disfuncional para mim. Bem como o que mais acontece dentro das próprias relações conjugais, relacionamentos amorosos. Nós nos apegamos a algo ou alguém que é disfuncional e que nos traz um relacionamento tóxico. Então, a gente precisa compreender que existe esse fragmento natural de evitação ou de apego às situações que a vida nos apresenta. E o mindfulness já nos traz esse alerta e ele já nos ensina a trabalharmos essa aceitação integral dos fatos. Tanto que o mindfulness nos diz: ok, você não é obrigada a aceitar. Mas muitas vezes você pode permitir. Permitir que uma emoção passe, permitir que uma situação aconteça, permitir que não estamos no controle de tudo. E o simples fato de nós permitirmos cria uma outra resposta. Mas os novos estudos também nos apresentam que nós temos Carl Rogers, nós temos até uma autora, né, uma psicóloga lindíssima que eu tive a honra de conhecer no último congresso de psicologia cognitivo comportamental e dos esquemas aqui em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, que eu pude dar um abraço um pouco invasiva, porque eles não são tanto de um abraço, mas que eu pude dar um abraço, né, demonstrar o meu afeto, a minha gratidão, o agradecimento pelas trocas e pelos ensinamentos já recebidos. Que é a Chris Neffen, ela também trabalha muito o tema da autocompaixão, o tema da aceitação, onde nós vamos olhar para esses fragmentos de incompletude do nosso ser, esses pontos de melhoria, aquilo que nós não gostaríamos, mas que somos. E paciência. Se eu sou, então eu começo a aplicar, eu vou descrevendo o que eu não gostaria, mas está presente aqui agora. Quais são esses fragmentos, essas características? E como que a partir de um novo olhar eu começo a integrá-los e aceitá-los na minha essência? Essa aceitação, ela não é um ponto de passividade, ela não nos torna passivas, a gente não aceita para não fazer nada a respeito.
Pelo contrário, essa aceitação ela é ativa. Quando você aceita as suas imperfeições, você cria um espaço lindo para mudança. É como se a autocompaixão, como se a aceitação fossem adubos que vão estar fertilizando o terreno das tuas emoções, dos teus relacionamentos, a tua própria vida. Então, se tem algo que eu quero deixar de reflexão nesse vídeo de hoje, é que nós possamos estar mais abertas a um olhar com humanidade para as nossas próprias imperfeições, a aceitação e o reconhecimento que essas imperfeições são naturais e que a partir do momento que eu começo a abraçar e a aceitar esses pontos de melhoria, é aí que eu estou apta para mudar. Então comece descrevendo quais são os teus valores, o porquê que as coisas te machucam tanto. Então, se elas estão te machucando, não é porque tem algo de errado contigo, mas é porque esses valores estão incongruentes. Carl Rogers fala muito sobre isso. Sobre as congruências e incongruências que nós temos ao longo da vida. Não é que você é imperfeita, que você está errada, mas talvez nós estejamos incongruentes ou ambientes incongruentes onde os seus valores não são compatíveis com aquele relacionamento, seus valores não são compatíveis com aquele ambiente, com aquela profissão. E isso vai te machucando e vai te adoecendo. Então, quando nós aceitamos essa imperfeição do nosso ser, essa humanidade, quando nós aceitamos que ambientes e pessoas possuem valores diferentes dos nossos, a gente começa a viver com leveza essas transformações que são tão significativas, elevando tua autoestima, elevando teu poder pessoal, clareando a tua tomada de decisão, melhorando os teus relacionamentos, melhorando os teus ambientes, mudando a dinâmica da tua vida. Então, mulher, nesse momento eu quero que você pare, simplesmente pare de se julgar, de se criticar, de acusar, de focar apenas nas coisas ruins que você carrega e que você comece a olhar com mais empatia. Se você estivesse escutando de uma amiga tudo isso que você fala para você todos os dias, como você devolveria isso para ela? Você talvez não seria mais gentil? Você não seria mais amorosa, mais educada, menos ofensiva, menos agressiva? Quero que você faça esse exercício agora. Se eu estivesse falando com uma amiga e ela estivesse me dizendo exatamente isso que a minha mente está produzindo nesse momento, o que que eu devolveria para ela? Minimamente nós diríamos para ela: tá tudo bem. Talvez não seja dessa forma. Amiga, vamos respirar, vamos tolerar. Tem tantas coisas boas em você. Por que você está focando no negativo? Com tanta potencialidade, com tantas coisas lindas. Então, eu quero te convidar a começar a olhar para o outro lado da moeda e começar a integrar, né? Se ver por completa luz e sombra. Quando você se vê na sua totalidade, mesmo com imperfeições, mesmo com pontos de melhoria, existe algo interno que nasce ali, que é o seu poder pessoal. E o seu poder pessoal é o seu prazer em viver, e o prazer em viver é pulsão de vida, e isso cria mais vida e mais vida para você, para os seus relacionamentos, para aquilo que você quer ver crescer e florescer. Então, mulheres, hoje eu trabalho muito com essa filosofia e com essas técnicas de aceitação, da ACT, aceitação e compromisso, do mindfulness, da autocompaixão, da congruência, onde a gente passa a olhar para nós com um novo olhar, integrando esses fragmentos e prontas para esse crescimento contínuo, esse desenvolvimento constante que a vida sempre nos proporciona, momento a momento, né? E para você que deseja aprofundar, então, o seu olhar para si, trabalhar a aceitação e o seu florescimento, mas sobre a minha guiança, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, vê as datas que nós já temos para os próximos programas terapêuticos, para as novas mentorias, e seja bem-vinda a esse novo universo, onde você fica mais linda,
mais leve, mais sábia, mais próspera e sente mais prazer em ser quem você é.